Oi, boa tarde. Moro no Iraúçuba, no Ceará. Araçuiaba, não? Araúçuba. Eu não conheço. Espero que seja assim mesmo. Ceará. Tem muita dificuldade com doença, com gogo, peito seco. E aí? Vamos lá. O que eu faço? Doenças como peito seco. Vamos lá. Comecei errado. As doenças conhecidas como gogo normalmente são doenças respiratórias, certo? Existe o gogo original, como o povo diz, que é a cigamose, que é um verme, um parasita que fica na traqueia, ok? O tratamento é com um remédio chamado Sanagogo, Caribé, que pinga de 2 a 5 gotas na traqueia em conjunto com um remédio de verme. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa são o que chamam de gogo de caroço. O gogo de caroço são umas feridas, uns cascões que ficam na crista e na barbela, que na verdade é a bolba aviária. Precisa vacinar, ok? Esses animais precisam ser vacinados porque a bolba não tem cura. Apesar de ter um remédio chamado tuia, que é muito utilizado quando o animal está com bolba, mas é um remédio que resolve os sintomas e não a doença. Já falei isso aqui algumas vezes. E se você tiver muita galinha, tome dinheiro em tuia. Tuia eu acho que é uns R$ 30 agora, né? Toma cuidado aí, porque quando você começa a passar e usar, no instante ele acaba. Então, vamos que vamos. E a terceira coisa que chamam de gogo são doenças respiratórias normalmente causadas por bactérias, né? Que pode ser coriza infecciosa, pode ser micoplasmose, pode ser pulorose, pode ser salmonela, né? O atifo, pulorose, no caso aqui são salmoneloses, né? Mas são bactérias também, sendo que essas doenças respiratórias causadas por bactéria, você vai precisar dar um antibiótico. Essas que são consideradas salmoneloses são mais difíceis de curar e normalmente não cura. Você só consegue dar uma amenizada, o animal fica melhor, mas ele fica com uma proliferação de bactéria e as fezes continuam liberando bactéria. Tirando a bolba aviária, que é por contato com mosca, mosquito e contato direto ali de um animal doente com outro animal doente, até se esfregando, às vezes no puleiro, às vezes na hora de dormir, às vezes bebendo a água ali um com o outro. Tirando a bolba aviária, essas duas outras situações aqui, tanto da cigamose quanto da doença bacteriana, a culpa é sua. Me desculpe. Eu tenho que dizer, a culpa é sua. Porque está falhando na limpeza do galinheiro, está falhando na alimentação dos animais, está falhando na estrutura do galinheiro, talvez esteja muito úmido, talvez vazando o bebedouro, talvez quando chove entra água, talvez seu galinheiro não seja do tamanho correto, talvez seu galinheiro não tenha ventilação, não tenha troca de ar, né? É um quartinho fechado. Talvez seu galinheiro não tenha uma cama de frango, talvez seu galinheiro não tenha um piso de cimento, é no barro, talvez demore demais para limpar, não tire o excesso de fezes, né? Porque tanto a cigamose, que é o parasita, quanto as bactérias, elas já estão aí. Tem aqui no meu galinheiro. No meu galinheiro tem. Mas quando você faz as coisas bem feito, esses animais vão ter uma imunidade maior e vai ter uma dificuldade maior de pegar essas doenças. Pega. Mas quando é assim o tempo todo pegando, o problema é aí. É algum desses defeitos que eu falei aqui. Precisa reformular, dar uma olhada. Eu sei que é bastante difícil dizer que a gente errou, porque eu faço tudo certo, porque eu dou ração a melhor que existe no mundo, porque eu boto ração à vontade, porque eu limpo todo dia. Mas se o animal está doente, tem alguma coisa errada. E esse tipo de doença pega com sujeira, principalmente. Ou com o consumo de uma água ruim, etc. Uma alimentação ruim também, etc. Ok? Essa doença não vem do céu e cai na cabeça do animal e o animal fica doente. Não é assim.
A doença está aí, só esperando o animal baixar a imunidade ou proliferar a quantidade de bactéria ou proliferar a quantidade de parasita para o animal, mesmo estando com saúde, ele pega a doença. Certo? Desculpe, mas é isso mesmo. E junto com o peito seco, aí é que confirma o que eu estou falando. Porque o peito seco não é doença. O peito seco é consequência de um animal que se alimenta mal. Ele pode se alimentar mal por estar doente. Um animal que está com o gogo, chamado gogo, seja qualquer um desses 3 gogos aí que a gente falou hoje, esse animal vai comer menos, esse animal vai ficar pelos cantos, esse animal não vai aguentar a disputa ali da comida, vai parar de comer, vai parar de beber água. Aí esse animal vai emagrecendo, 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 perde músculo, perde gordura e fica com o peito seco. Sabe o que é peito seco? Lembra, quem tem minha idade lembra. Hoje em dia, dificilmente apareceu dos Yanomami. Não apareceu os Yanomami, os Yanomami, a criancinha bem magrinhazinha que a gente viu os ossinhos tudo dela. Quem é da minha idade, que já passou dos 40, sabe que lá 30 anos atrás, o Jornal Nacional sempre mostrava as crianças na Etiópia, lá na África, a criança lá em países africanos, tudo magrinha, com um barrigão desse tamanho, mas só no osso, pele e osso, né? Peito seco é isso. É uma pessoa magra, é uma galinha magra demais. Peito seco é isso, nada mais que isso. Porque o peito seco é causado pela doença, qualquer doença que deixa o animal sem comer fica com o peito seco. Quase todas as galinhas de capoeira que vivem no mato, só comendo sobra de comida e buscando coisa, quase todas elas têm peito seco. E nenhuma tem doença. É só procurar. Vai na casa da vovó, pega as mais magrinhas e vê se ela não está com peito seco. E não é doença. A vovó está doente, a vovó não. Tem mais de 3 anos ela. Sempre foi assim. Por quê? Porque ela não tem uma rotina alimentar. Ela come às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes bota sobra de comida, ela está no meio do mato, as outras comem, ela já não comeu hoje. Ok? Então, meu amigo, precisa arar o suba. Arar o suba. É muito quente, muito bobo. Quanto mais quente, menor deveria ser a possibilidade de ter bobo. Ok? Porque um dos grandes fatores da galinha pegar doença é uma umidade muito alta. Aí essa umidade muito alta, conjugada com a cama de frango ruim, com excesso de fezes, prolifera mais a doença, certo? Francisco Carlos, você falou a verdade mesmo. Pronto. Tudo que eu falei aqui foi pergunta do Francisco Carlos, ele está concordando comigo, beleza? De jeito nenhum eu estou aqui para ofender ninguém, viu? Mesmo porque eu não conheço quase que ninguém aí. Alguns eu conheço, sim, como o BNews, né? Mas nunca com a intenção de ofender. Estou falando aqui a verdade que eu conheço.